Bom dia, bom dia! Feliz Dia Internacional da Música da Mariah Carey. All I Want for Christmas is You. Hoje é 1º de dezembro, eu sou Ana Carolina Zitla, uma jornalista aposentada que, olha só que bonito, tô rouca. E finalmente eu consigo começar esse podcast depois de um surto de ódio. Ontem, quando eu tentei gravar 35 vezes e não consegui. Hoje a gente vai falar sobre... que começo idiota. Se você tá escutando no Spotify, isso aqui também é um videocast e também tem lá no YouTube. Ou você já está no YouTube e aí você também tem em vários lugares. Hoje a gente vai falar sobre imigração, porque 2 países, aliás 3 países, estão com notícias aí borbulhando em termos de como eles lidam com pessoas, principalmente que não estão documentadas, mas também com as pessoas que estão documentadas e que não são desses países originalmente, como eles estão lidando com isso. Uma delas é os Estados Unidos, que está na boca do povo, sempre estamos falando sobre questões de imigrantes por lá, e os outros 2 países são o Chile e o Peru, que agora, nas próximas semanas, devem entrar em alguns pequeninos conflitos por conta de eleições que estão vindo por aí. A gente também vai falar, quase que me apresento de novo, a gente também vai falar sobre o recall que a Airbus teve que fazer ao longo do final de semana por um problema no software de várias aeronaves da companhia, quase metade da frota global. Não um recall exatamente, mas recado de alerta para as operadoras desses aviões. A gente também vai falar sobre a batalha do Nubank, o brasileiro Nubank, com a Revolut, a britânica Revolut, pelo mercado da classe média na América Latina, uma matéria muito massa dos meus coleguitas que vou trazer para vocês. E também vamos falar sobre o quê? Que eu esqueci. Vamos ver. O que é? A Suíça. Quanto a gente aqui entrou em vigor, vai entrar em vigor a partir do ano que vem um novo imposto de renda, que dá isenção para uma faixa maior de brasileiros, também dá descontos para uma outra faixa de brasileiros e usa impostos a ultra ricos brasileiros para compensar isso. A Suíça também está debatendo um imposto sobre herança bilionária e está irritando herdeiros de lá. Vamos às notícias. Como você pode ver, eu troquei o meu microfonezão por um microfonezinho, porque eu cansei de fingir que esse microfone é apropriado para gravar podcast. Eu já sabia disso quando eu o comprei, mas eu falei, dane-se. E aí eu continuei usando, mas ele me irrita profundamente porque qualquer batidinha que eu dou na mesa, ele dá um tec, 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 que eu sei que não é legal. Então eu tô usando o meu microfonezinho. Perdão, acabei de tomar café da manhã. Inclusive tô tomando aqui na minha xícara especial de Natal. Vamos lá. O problema é que eu tenho que ficar botando o microfonezinho perto da minha boca, né? O Peru decretou estado de emergência na fronteira com o Chile. Como o Chile está se aproximando do segundo turno das eleições, que tem como um dos candidatos favoritos, com mais de 56% da aprovação da opinião de votos dos eleitores chilenos, da direita chilena, o José Antônio Casti. Minha apresentação jornalística aqui foi pro ralo, né? Isso aí eu tive... Olha só, uma curiosidade. Na faculdade, eu tive 3 anos de jornalismo básico. Em vez de chamar jornalismo básico, jornalismo intermediário, jornalismo avançado, sei lá, era jornalismo básico 1, jornalismo básico 2 e jornalismo básico 3. Eu sempre achei isso hilário. E não serviu pra nada, aparentemente, porque eu esqueci aqui como apresento uma notícia, né? Vamos novamente. O Peru decretou o estado de emergência por 60 dias por conta de um acúmulo de imigrantes venezuelanos na fronteira com o Chile. Esses imigrantes estão no Chile, estão querendo entrar no Peru por conta das eleições, do segundo turno das eleições chilenas que acontecem no dia 14 de dezembro. Isso porque o candidato favorito a ganhar essas eleições, que está com mais de 56% das intenções de voto dos chilenos, é um candidato de direita chamado José Antônio Casti, que é abertamente contra a imigração, principalmente a imigração não documentada, que no Chile é basicamente formada por venezuelanos. Existem outros latino-americanos, principalmente, que foram para o Chile nos últimos anos, mas os venezuelanos contam como maior parte desses imigrantes. Por conta disso, as autoridades peruanas afirmaram que a Polícia Nacional está mantendo o controle interno com o apoio das Forças Armadas. O ministro do Interior foi até Tacna, que é uma cidade fronteiriça com o Chile, para acompanhar as ações e confirmou que mais militares vão ser deslocados nos próximos dias. A medida tenta evitar desordem e aumentar a segurança em uma região que, historicamente, já enfrenta tensões causadas por fluxos migratórios. Inclusive, o Chile e o Peru, junto com a Bolívia, foram um dos pouquíssimos conflitos armados e guerras entre nações que tivemos na América do Sul, que aconteceu em 1876, posso estar errado, mas ali no metade do século
XIX. Eu me confundo com os séculos, porque meio ruim, né? Tipo, começa com 8 e aí o século XIX. Aí o que começa com 9 é o século XX. Você me confundir. O mal e mal sei ler hora. Eu sei ler hora. Mas eu levo tenho uma certa dificuldade pra fazer isso. Rápido. Enfim, essa região aí já é historicamente conflituosa, esse território de divisa dos países. E provavelmente ao longo das próximas semanas teremos mais conflitos em relação a isso, com os imigrantes tentando entrar no Peru por medo do que pode acontecer a partir da eleição desse novo presidente. Se é que isso vai acontecer, de acordo com as pesquisas, existe uma grande probabilidade. A segunda notícia relacionada à imigração, eu vou fazer uma pausa, porque eu sempre preciso saber se a minha câmera tá gravando, porque às vezes ela para de gravar sozinha. Acredita? Loucura. Vamos levantar, vamos ver se tá gravando, que eu vou ficar com muita raiva se não tiver. Ah, tá gravando. Então tá bom. Supostamente ela deveria fazer um barulhinho, um plique, quando ela para de gravar, mas ela não tem feito isso ultimamente. É sempre uma dificuldade aqui, eu tenho uma dificuldade. Bom, outra notícia relacionada a imigrantes é que o presidente americano, Donald Trump, anunciou uma pausa permanente na imigração do que ele chamou de países do terceiro mundo. Isso aconteceu depois de um atentado próximo à Casa Branca que deixou um agente de segurança morto e que foi feito, segundo a Polícia Federal Americana, o FBI, foi cometido por um nacional afegão. Em postagens no Truth Social, que é o Twitter do Trump, ele afirmou que o objetivo é permitir que o sistema americano se recupere, sem definir quais países entrariam na categoria. As medidas também incluem encerrar benefícios federais para não-cidadãos e deportar estrangeiros considerados um risco à segurança ou incompatíveis com os valores da civilização ocidental, como ele disse. Horas depois do atentado, o Serviço de Cidadania e Imigração suspendeu indefinidamente todos os pedidos migratórios envolvendo afegãos e prometeu revisar green cards de pessoas vindas de países de preocupação, entre aspas. Desde o seu retorno à Casa Branca, Trump tem seguido uma agenda migratória agressiva, incluindo uma nova versão do Travel Ban, que restringe a entrada de cidadãos de 19 países. As medidas reacendem críticas e geram incerteza para milhões de imigrantes que vivem legalmente nos Estados Unidos. Eu não sei se você tem conhecidos nos Estados Unidos, eu tenho. E existe uma diferença muito clara, acho que todo brasileiro em algum nível tem um conhecido nos Estados Unidos. Você sabia que eu conheço mais gente que mora em Miami do que gente que mora no Amazonas? Aliás, muitos estados brasileiros, eu conheço mais gente que mora em Miami do que gente que mora na Paraíba. Eu sou da região sul do país, então existe talvez uma tendência de bastante gente acabar mudando pra lá por algum motivo. Não só, né, da região sul, mas, não sei, minha bolha. Tenho algumas pessoas que eu conheço que moram na Flórida, não em Miami especificamente, mas na Flórida. E não só imigrantes recentes, mas imigrantes muitos dos anos 90 e dos início dos anos 2000. Na minha cidade houve uma imigração em massa pra Flórida durante os anos 90. É curioso, tem muitas pessoas que eu conheço e que são amigos da família, ou são parentes, ou são amigos, tipo mães, pais, sei lá, parentes de amigos, que foi um levando o outro. Foi uma sucessão, assim, durante uns 2, 3 anos que um atrás do outro pra lá. Curiosidade pra você. Eu acho que tem outras cidades do Brasil que isso também aconteceu. Me conta. Isso aconteceu na sua região. Posso estar... Mais uma vez, estou falando diretamente da minha bolha, né? Mas eu acho muito curioso que eu conheço mais pessoas que moram na Flórida do que pessoas que moram em vários estados brasileiros. Que tristeza, né? Eu acho muito triste. E eu considero o Miami o 28º estado brasileiro por causa disso. O que isso tem a ver? Miami é a cidade, a Flórida é o estado que tem maior número de imigrantes brasileiros. E eu tenho escutado, principalmente nos últimos meses, pessoas que estão lá há muitos anos já, pessoas que já têm filhos que nasceram lá, com um certo receio do que pode acontecer, meio um pouco preocupadas, assim, de uma maneira que eu não tinha escutado no primeiro mandato do Trump, quando ele já tinha falado bastante coisa sobre imigração. E também conheci americanos aqui na Europa, eu moro na Holanda, que vieram por medo de serem deportados, filhos de imigrantes, ou americanos que não estão voltando agora para os Estados Unidos para visitar a família porque tem medo de não conseguir sair.
por vários motivos. Né, claro, obviamente não é todo mundo, obviamente que existem exceções e que certas pessoas têm mais risco do que outras, mas trago aqui um fato curioso da minha bolha pessoal para exemplificar que essas falas estão afetando, né, pessoas que eu conheço, no caso. E o que mais que eu queria falar? Pois é. A imigração no mundo aumentou consideravelmente desde os anos 90, que eu acabo de mencionar. Segundo a ONU, o número de imigrantes no mundo foi de 150 milhões para 304 milhões desde os anos 90. E desses 304 milhões de pessoas deslocadas, a grande maioria se deslocou a partir de 2015. 71% dos imigrantes ao redor do mundo, segundo a Organização Econômica para o Desenvolvimento, estão empregadas, outras estão procurando trabalho e 10% estão desempregadas. Também temos um dado interessante de que, apesar de haver uma grande mobilidade para países desenvolvidos, para países com economias desenvolvidas, esse número caiu desde 2019, mas ele ainda permanece relativamente alto na série histórica. E a grande maioria dos profissionais que vêm, se estabelecem e criam vínculos nos países são profissionais da saúde, porque países desenvolvidos têm uma longevidade maior, estão vivendo com mais qualidade de vida por mais tempo, e eles não têm profissionais de saúde suficientes para suprir essa demanda. Então, muitos países aqui da Europa dependem de médicos estrangeiros, dependem de enfermeiros brasileiros, de farmacêuticos brasileiros, não, também brasileiros, mas estrangeiros no geral, para conseguir manter o sistema de saúde deles funcionando. Fica essa dica aí para você que está estudando na área da saúde, ou está pensando o que fazer da sua vida e quer, talvez, potencialmente morar fora do Brasil algum dia, é uma área a ser explorada, principalmente cuidados com idosos. Mais uma vez, trazendo uma informação da minha bolha, deixa eu pensar, talvez uns 20% das pessoas que eu conheço, todas as pessoas que moram fora do Brasil que eu conheço, estão na área de saúde, talvez até um pouco mais, 30%, em várias categorias. Próxima notícia. Um recall da Airbus deixou milhares de passageiros presos no mundo todo. Falando em mobilidade urbana, a Airbus ordenou atualizações emergenciais de software de 6 mil aeronaves da família A320, mais da metade de toda a frota mundial, devido a uma falha ligada a erupções solares. Gente, é o quê? A medida levou companhias... Não, peraí. Por que a gente não tá falando sobre isso? Não se fala o suficiente sobre como erupções solares podem afetar softwares aeronáuticos. Eu tô chocada. Eu tô com um pouco de pigarro porque eu fui no karaokê no final de semana. A medida levou companhias aéreas a colocarem aeronaves em solo imediatamente, causando caos em aeroportos no auge de um dos fins de semana de viagem mais movimentados do ano. A Ásia foi particularmente afetada, já que os A320 dominam as rotas de curtas distâncias na região. Nos Estados Unidos... O que foi isso? É meu relatório de coisa mensal, de uso de tela. Nos Estados Unidos, a American Airlines afirmou que 200 aviões foram impactados, mas que a maioria seria atualizada em poucas horas. A United e a Delta também relataram interrupções menores, com algumas aeronaves temporariamente fora de operação. O problema, apesar de técnico, reforçou a dependência global de softwares de alto desempenho na aviação comercial moderna. A interrupção escalou rapidamente para vários continentes, prejudicando viagens de férias e operações regulares das companhias. Embora as empresas esperem normalizar os voos rapidamente, o episódio expõe o risco crescente que eventos climáticos extremos, como flares solares, podem representar para sistemas digitais críticos. Agora aqui fica aqui minha pergunta. Que eu li isso aqui, não tinha dado muita bola, mas agora que eu falei em voz alta, eventos climáticos extremos, dá para chamar erupções solares de eventos climáticos extremos? Talvez isso esteja ligado, né? Talvez eu devesse ter pesquisado um pouco mais, talvez essas erupções solares já fossem algo relativamente comum, mas aí por conta de eventos climáticos extremos estejam afetando softwares com mais afinco. Eu acho que a gente fala pouco sobre isso, sabia? Pensei isso esses dias. Eu acho que a gente fala pouco sobre isso, sobre como continuamos sendo uma grande pedra que flutua no espaço e que a gente ignora esse fato, né? A gente tá muito preocupado aqui com
pequenas políticas do dia a dia, que também são importantes e impactam talvez mais a nossa vida do que ocasiões erupções solares, mas me pega um pouco. Me pega um pouco que a gente fica criando, tipo assim, criando um novo instrumento financeiro, criando um novo filtro pro Instagram. E aí a gente esquece que a gente podia estar fazendo outras coisas na nossa vida, né? Por exemplo, aqui meu relatório semanal de tela. Poderia abri-lo pra mostrar pra você, mas eu já sei o que aconteceu. Não fiquei muito nas redes sociais por interesses pessoais, fiquei por interesses profissionais mesmo. Inclusive eu tenho uma dica, você que tá querendo largar um pouco as redes sociais, troque pelo Duolingo ou troque por algum app de interação educacional que tenha barulhinhos e tenha cores, porque isso vai enganar o seu cérebro. E toda vez que você tiver vontade de clicar no TikTok ou no Instagram, você treina o seu dedinho pra clicar no app desse treco aí que eu falei e deixa o app no mesmo lugar que tava a sua rede social antes. Funcionou, que é uma maravilha pra mim. No começo foi bem difícil, mas depois funcionava mesmo. Eu falava, que vontadezinha de dar uma rolada no feed. Aí eu ia lá e clicava no Duolingo. Maluquice. Suíça debate imposto sobre herança bilionária e irrita ultra-ricos, indo na mesma direção que o Brasil, copiando o Brasil. Mentira. A Suíça, historicamente um país fiscal para bilionários, votará uma proposta que pretende taxar em 50% heranças e doações acima de 50 milhões de francos suíços. Aí, bom. Apesar das pesquisas indicarem apenas 30% de apoio. Inclusive, um fato interessante, conheci uma suíça esses dias, uma jornalista que trabalha na como é que chama? Emissora estatal de lá, que é que nem a BBC. A BBC é uma emissora pública do Reino Unido e a Suíça tem a mesma categoria, é o maior jornal, o maior canal de televisão do país. E ela estava me contando que na Suíça, além de votar para os cargos políticos, né, os cargos para o governo, eles também votam na grande maioria das propostas de lei, ou propostas de alteração de lei. Assim, referendos mesmo, e não é algo incomum, quase todo ano eles têm algum tipo de votação em que os suíços vão às urnas para decidir coisas que, muito provavelmente no Brasil, seriam decididas pelo Congresso brasileiro, que afinal de contas, em teoria, representa a população brasileira. Em teoria não, representa a população brasileira. E esse é um dos casos, eles estão indo às urnas, eles irão às urnas para votar se eles vão taxar em 50% heranças e doações acima de 50 milhões de francos suíços. Já pensou fazer isso no Brasil? Que loucura! Eu nem... Não é uma opinião, tá? Não é uma opinião, pelo amor de Deus, não é uma opinião. Mas imagina o caos que seria se toda lei fosse votada por nós mesmos. Caos no sentido, se eleição presidencial já destrói famílias, imagina votar esse tipo de coisa, seria uma loucura, né? Absolutamente não sou uma especialista pra dizer isso deve ser bom, ou isso deve ser ruim, isso deve ser bom, eu acho. Mas eu só fico pensando no caos de debate na mesa de bar, assim mesmo, nesse nível. A iniciativa já provocou forte reação entre as famílias ricas e de grandes empresas que consideram a medida um ataque ao clima pró-negócios do país. Alguns bilionários, como Peter Spuller, ameaçam deixar a Suíça caso o imposto passe. Especialistas afirmam que empresas familiares temem não conseguir pagar a nova taxação, porque grande parte da sua riqueza está concentrado em ativos empresariais, não em caixa. Consultores fiscais relatam que muitos clientes já prepararam documentação para uma possível mudança de domicílio. O debate também gerou incerteza entre gestores de family offices e afastou investidores estrangeiros. Pesquisadores... Bom, deixa eu fazer uma pausa aqui. Existe um ponto que é... Quando a gente fala, por exemplo, que o tamanho da fortuna do Elon Musk ou o tamanho da fortuna do Mark Zuckerberg, não é necessariamente porque esses caras têm, tipo assim, os bilhões, ou no caso do Elon Musk, os trilhões dele, no banco, ele tá se encaminhando para ser o primeiro trilionário do mundo. Ele não venha, aparece no computador. Não venha. Ah, meu amor, esse é o Fred. Ah, tá bom. Ele vai embora mesmo, não quer ficar comigo. Não é necessariamente porque o Elon Musk tem todos esses bilhões na conta dele, na conta bancária dele. Quando as pessoas calculam, quando é calculado o tamanho da fortuna das pessoas, é levado em consideração a participação societária, por exemplo, que eles têm numa empresa. O que significa, se essa empresa fosse agora vendida, ou se a parte dessa pessoa fosse agora vendida, quanto que essa pessoa ganharia por essa participação? Então não quer dizer que ela automaticamente tenha todo esse dinheiro na conta dela, pobrezinha. Mas
é uma representação mais simbólica, digamos assim, de quanto que você tem em patrimônio. E aí o que essas pessoas estão mencionando é que quando você passar uma herança em termos de, por exemplo, terrenos, residências, essas participações societárias e tudo mais, você não vai ter esse dinheiro na sua conta automaticamente. E aí, se você taxar 50% disso, você não consegue liquidar, porque você não consegue pagar esse imposto, segundo o que essas pessoas estão falando. Pesquisadores avaliam que uma taxação tão alta poderia até reduzir a arrecadação, pois os contribuintes mais ricos são altamente móveis e representam apenas 0,3% da população, mas pagam até 6 bilhões de francos por ano em impostos. Ainda assim, o país segue competitivo frente a outros centros financeiros, equilibrando baixa tributação e serviços públicos de qualidade. Vamos acompanhar isso aí. Voltei, fui conferir a câmera de novo. Nubank, Revolut e outras fintechs estão disputando a classe média latino-americana, mais especificamente aqui essa matéria que trago da Bloomberg, a classe média mexicana. Um novo ciclo competitivo está prestes a começar no México, onde Nubank, Revolut e outras fintechs com licença bancária querem conquistar a classe média local, especialmente o valioso mercado de conta-salário. Revolut e Banco Plata devem começar a operar no início de 2026, enquanto Nubank só deve receber o seu aval final mais tarde. A mexicana Klar acelerou o processo a comprar a unidade digital Bineo, do Banorte, garantindo uma licença imediatamente. Vamos ilustrar isso. Eu não sei se você segue blogueiros de viagem ou youtubers de viagem. Eu sigo vários brasileiros. E é muito engraçado ver a batalha de fintechs para patrocinar esses youtubers. Porque eles começaram... Eu vi muitos começando, por exemplo, com a Wise. Aí eles migraram para Nomad. Aí eles migraram para Revolut. Eu não vi Nubank ainda, mas também não sei se é o caso, porque o Nubank não é exatamente remessa, né? Tal qual essas outras fintechs. E vi ao vivaço, estou vendo ao vivaço a batalha das fintechs pelo interesse dos bloqueiros de viagem. Muito interessante. Também a batalha das fintechs por salas VIP em aeroportos, né? Tem isso também, Nomad, Wise. Wise tem? Em Guarulhos? Acho que não, né? Não sei. Mas eu sei que a Nomad tem. E acho muito interessante quem vai ganhar essa batalha, né? Agora no México também estão essas fintechs aí lutando, não necessariamente pelos viajantes e pelos, provavelmente, clientes de classe média alta que conseguem viajar e que têm interesse em ficar nessas salas VIPs. Aliás, talvez todos nós tenhamos interesse em ficar nas salas VIPs, né? Mas lá eles estão completindo pelas contas salários do país. A estratégia dessas fintechs, segundo a Bloomberg, é atacar um dos setores bancários mais competitivos da América Latina, oferecendo menos tarifas, melhor experiência digital e forte marketing. Grandes bancos como o BBVA, o Santander e o Banorte vão ser pressionados a modernizar as suas operações e enfrentar reguladores mais rígidos, infraestrutura limitada e dezenas de concorrentes digitais. O mercado mexicano tem mais de 1.000 fintechs e cresce perto de 20% ao ano. Vamos fazer uma última aqui bem rapidinha, que a gigante chinesa Baidu está emergindo como um dos principais fornecedores de chips de inteligência artificial na China, aproveitando a ausência da Nvidia barrada por restrições dos Estados Unidos. A empresa vem reposicionando grande parte dos seus negócios em torno de inteligência artificial e veículos autônomos. A sua subsidiária Kunlun-Xin lidera o movimento dos novos chips. Analistas já revisaram para cima as projeções para a ação da Baidu devido ao avanço do segmento. A companhia divulgou um roteiro de 5 anos para suas linhas de chips, começando com o M100 em 2026 e o M300 em 2027. Hoje, seus data centers já combinam chips próprios com produtos NVIDIA para rodar modelos. A estratégia da Baidu é oferecer uma solução vertical completa: chips, servidores, data centers, modelos e aplicações. A empresa monetiza tanto a venda dos chips para terceiros quanto o aluguel de capacidade computacional via sua nuvem. Com a corrida chinesa para a autonomia tecnológica, a Baidu se posiciona como uma peça central na substituição de hardware estrangeiro e no fortalecimento do ecossistema doméstico de inteligência artificial. Inclusive, uma vez fiz um vídeo que particularmente achei muito engraçado de gravar, em que eu e meu ex-colega da Bloomberg, Lino Alan, discutíamos sobre se eu conseguiria alugar o meu apartamento como um data center para ganhar dinheiro com isso. E a resposta era não,
pois os data centers requerem computadores gigantescos que talvez não caberiam no meu apartamento da época. Chegamos ao final do podcast. Hoje tivemos todas essas notícias aí. Ao longo do final de semana não teve nenhuma assim que tenha unificado o discurso dos jornais globais ou dos jornais nacionais, como tem acontecido nos últimos meses, né? A gente teve aí uma sorte, um azar de começar a semana sempre com uma temática específica que tinha acontecido ao longo do final da última semana ou durante o final de semana. Não é o caso dessa vez. Tá tudo espalhado. Muitas notícias sobre futebol, muitas notícias sobre repercussões da fala do presidente Lula do discurso que ele fez falando sobre a nova regra do imposto de renda, mas nada que vai mexer especificamente com os mercados ao longo dessa semana. Vamos então para o quadro Alguma Coisa que um Gringo Fez durante a última semana que me irritou. Como eu disse para vocês, eu moro na Holanda e toda semana acontece realmente alguma coisa que me deixa muito chocada. E aí agora eu vou trazer um fato, não foi um fato específico, mas é uma curiosidade sobre a cultura holandesa que estou cada vez tendo mais acesso e mais relatos, tanto de pessoas estrangeiros que também têm essas relações com holandeses, como dos próprios holandeses mesmo, falando de si próprios. E a Holanda passou por uma reforma protestante no século XVII. E por conta dessa reforma protestante, o país se dividiu um pouco, então essa parte da Holanda do Norte, na verdade, Holanda é uma província, existem duas províncias, a Holanda do Sul e a Holanda do Norte, Amsterdã fica na Holanda do Norte, e é por isso que a gente acaba chamando de Holanda, mas o nome do país, como você já deve saber, são Países Baixos, são várias províncias. E as províncias do Norte são mais protestantes, quando você vai chegando ali mais em direção à Dinamarca, vai ficando mais protestante, ou até agora na região de Amsterdã mais ateia, menos pessoas declarando acreditar em alguma coisa ou declarando ter religião, e o sul, mais próximo da Alemanha e da Bélgica, é mais católico. E segundo me contam agora alguns holandeses, mais de uma pessoa já me falou isso, por conta dessa cultura protestante, a filosofia de pensamento do holandês, ela foi muito moldada pela religião. Então, os protestantes dessa época, da revolução, dessa, mudança, eles tinham um pensamento diferente dos católicos, que era um pensamento mais de humildade, digamos assim. Então, de pragmatismo, de humildade, de você não poder ostentar, você não poder mostrar a sua riqueza e ser contra esse acúmulo de riqueza. Por conta disso, os holandeses, eles têm um mote que é seja normal. Eles falam isso para as crianças. Quando a criança tá chorando ou fazendo alguma birra ou alguma coisa assim, eles têm uma expressão que é haja normalmente, pare de ser estranho, seja normal. Que é para você padronizar um pouco esse comportamento. Inclusive, eles têm um outro ponto que eles deixam as cortinas das casas deles sempre abertas. Mesmo se eles moram no térreo, tem muitos apartamentos aqui no térreo que você consegue ver a casa da pessoa, consegue ver a pessoa na cozinha, consegue ver a pessoa na sala dela lendo um livro, porque eles têm essa coisa de eu não tenho nada para esconder. Eu vou deixar as minhas cortinas abertas porque não tem nada aqui dentro que você não possa saber sobre a minha pessoa. Que mais em relação a isso? Acho que essas são os dois fatores culturais, assim, que me deixam um pouco... Esse do haja normalmente, ele me pega muito. Porque eu não consigo me imaginar falando pra uma criança seja normal. Porque o que é normal, né, gente? O que é normal? Já falamos tantas vezes, ainda mais num país, ainda mais no Brasil, um país tão multicultural, tão grande, com várias diferentes tipos de personalidade, diferentes etnias, não sei. Pra mim parece uma coisa um pouco chocante. Mais diferenças culturais, né? Cada um. Outra coisa dos holandeses, no geral, eles são, e eles mesmos falam disso, eles são muito diretos e eles odeiam que você seja simpático por educação. Eles odeiam, eles acham ofensivo. Então, se você, por exemplo, não se pode falar aqui, vamos fazer alguma coisa no próximo mês, vamos tomar um café um dia desses, sem a intenção de você realmente fazer. Inclusive, isso já aconteceu comigo. De eu falar uma coisa dessa, é por instinto, porque a gente fala isso, né? Tipo, eu tinha tomado um café lá com uma colega, e eu falei assim, vamos tomar um café, vamos fazer isso de novo, né? Aí ela puxou o celular dela e falou assim, tá bom, vamos ver, olha só, eu não posso daqui 2 semanas, mas daqui 3 semanas eu posso no domingo. Posso marcar aqui na minha agenda? Aí eu, pode, claro, tá bom. Temos que nos acostumar, né? Já que estou aqui,
Já que estou morando aqui, acho estranhíssimo, mas tá bom. Tem que me policiar pra não falar essas coisas. Que mais? Esse negócio de ser muito direto, né? Eles são muito... Eles gostam de receber crítica, de receber feedback. Eles ficam felizes quando você fala um feedback pra ele, um feedback negativo mesmo. Tipo, eu não gostei do que você falou. E aí eles agradecem, porque eles acham que tem um pouco de... Eles não leem entre linhas, eles não conseguem ler entre linhas. Pra eles é muito difícil. E pra mim, respectivamente, é muito difícil não falar em entrelinha, né? Você que tá aqui me acompanhando há meia hora consegue ver como eu sou prolixa. E como eu levo 10... não é que eu levo muito tempo pra chegar numa conclusão, mas é porque, pra mim, eu preciso dar mais informação. Eu preciso... Por exemplo, eu vou contar pra vocês da notícia ali dos imigrantes. Eu vou dar o contexto pra vocês de quantos imigrantes existem no mundo, qual que é a taxa de empregabilidade deles, quais são os empregos que são mais buscados. E aí, pra te dar um contexto dessa notícia, que ela não tá vindo do nada. Essa reação do Trump, por exemplo, ou o que tá acontecendo no Peru, poderia até ter trazido a situação econômica da Venezuela, porque que tantos venezuelanos foram pro Chile. Não sei, pra mim, particularmente, eu acho importante. Então aqui eu lutando contra a cultura do país que eu escolhi morar, né? Morar temporariamente. Diga-se de passagem, temporariamente. Não quero ficar aqui. Mas é muito interessante acompanhar essas coisas, assim. Eu poderia falar mais sobre isso também, até porque tem outro ponto. Eu juro que é o último. A ciência e a educação aqui são muito valorizadas. E essa educação e essa ciência no sentido iluminista, no sentido bem cientificista, que a gente estuda na época da escola, quando tem a revolução, né, o pensamento iluminista começa a vir, que é a praticidade do homem, que penso logo existo, a razão. Isso é muito forte aqui. Até porque foi um dos, né, não necessariamente aqui, mas essa região da Europa, o norte da Europa, que teve essa revolução do pensamento se fortaleceu muito mais, também influenciada pela religião protestante. Pela igreja protestante. E por conta... É tão forte esse pensamento científico, racional aqui, que isso vai pra cultura. Isso é cultural. É você ser racional e você ir direto ao ponto, bem científico mesmo. Então, no mestrado que eu estou fazendo, no Brasil também é assim. Você tem um rigor científico e tudo mais. Só que aqui você enxuga o que você está escrevendo a ponto de você ler 5, 6 artigos científicos e você precisar resumi-los, todos eles, em uma frase. Tudo que você leu, você resume em uma frase. Para você deixar a coisa mais sucinta e curta o possível. E isso se reflete no jeito que eles se relacionam com as pessoas. E eu vejo claramente esse impacto do pensamento científico nas relações interpessoais. O que é uma loucura na minha cabeça. Uma loucura. Loucura. Bom pra eles. Vamos ficar por aqui, então. Eu desejo aí um ótimo All I Want for Christmas Is You. Escutem a música da Mariah Carey. E tenham uma ótima semana. Beijos.